A paz do Senhor, amados irmãos. Estamos aqui hoje para o nosso último encontro sobre o Apocalipse. É o capítulo 22 que nós vamos estudar. Já se passaram um ano, nós temos tido esses encontros, graças a Deus. E quero falar assim para os irmãos como que iniciou este trabalho. Já falei algumas vezes que sempre amei muito o livro de Apocalipse. Desde adolescente, sempre estudei este livro. Muitas coisas eu não entendia, e com o passar dos anos, o Senhor vai nos mostrando, e nem tudo sei até hoje, né, irmãos? Porque a palavra de Deus é infinita, é algo incrível, principalmente as profecias. Mas me dediquei muito, viajamos muito, eu e meu esposo, em muitos lugares, e pregando sobre este assunto em seminários, em estudos bíblicos, em institutos bíblicos, fomos em muitos lugares. Aí, o ano passado, com este caso de vir essa pandemia do Covid, então paramos de viajar, de sairmos e ficamos, né, nessa. Quando foi em outubro do ano passado, eu tive um AVC, não foi a primeira vez. Eu tive há 20 e poucos anos atrás, 23 anos atrás, depois tive há 3 anos atrás, e o ano passado, em outubro, novamente uma ameaça muito forte de AVC. Então, eu estava no hospital e eu estava pensando sobre este livro. Eu gosto tanto de meditar nele. E pensando, Senhor, agora com esse Covid, porque já estava a pandemia, né? Nós não podemos mais pregar sobre este assunto, não podemos mais estar visitando as igrejas. E o Senhor me falou muito claro para eu fazer pela internet. Eu já estava fazendo as lições da escola dominical, e então, tá, vamos ver como é que nos saímos. E ali foi uma coisa muito interessante no hospital, porque eu pensei, esse livro é tanta coisa para estudar, não sei se vou ter vida até terminar este livro. E o Senhor colocou no meu coração que me daria vida, e eu iria terminar esses estudos. E é assim, os irmãos que têm me acompanhado estão de provas, e nós começamos, logo que saí do hospital, já começamos com os estudos. Não foi fácil, porque precisa muita pesquisa, muito estudo, muita preparação do slide, do vídeo, tudo. Mas o Senhor nos deu graça, e aqui estamos, né? Quando foi este ano, tive o Covid, passei muito mal, mas logo que melhorei, continuei com meus estudos. Passado um tempo do Covid, em maio eu caí, quebrei o pé, mas logo que deu, eu voltei para os meus estudos e aqui estamos. Hoje é o nosso último encontro sobre o Apocalipse. Porque, se Deus quiser, eu quero continuar fazendo estudos bíblicos, que é uma paixão que o Senhor tem colocado no meu coração. E agora nós vamos ver e vamos estudar, que nós vamos estar para sempre com Cristo, né? No capítulo 22, então, desse livro, no último livro da Bíblia, no último capítulo, no versículo 1 diz: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Esse rio
que nós vimos que procede do trono, ele nos fala da majestade de Deus, a grandeza, o poder, a glória de Deus. João, todas essas coisas ele estava vendo. Ele ouvia muitas explicações, mas também ele via. Mas João, em todos os capítulos do 1 até o 21, ele viu muitas coisas que aconteciam na Terra. Ele viu as coisas no milênio, todas as coisas que nós estudamos. Agora, ele vai ser mostrado para João o interior da Cidade Santa, da Nova Jerusalém. Olha, que privilégio bem grande teve o apóstolo João, né? Graças a Deus. E ele passou para nós. E no meio da praça, de uma e de outra banda do rio, de um lado e do outro, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Nós vimos a primeira vez que aparece a árvore da vida, que é falado na Bíblia, é lá em Gênesis, lá no jardim do Éden. O homem foi colocado ali, o homem e a mulher, né, por Deus para usufruir todas as bênçãos que tinha ali. Tudo foi dado para ele. A única coisa foi dito para ele assim, ó, tu não deves comer da árvore da vida e nem do conhecimento do bem e do mal. Todas as demais árvores, os demais frutos, tudo tu podes comer. Mas conhecemos a história. Veio Satanás, na forma daquela serpente, e falou com a Eva. E tentou, e ela comeu do fruto, deu para Adão, o Adão comeu do fruto, e ali estava consumado o pecado. E porque o homem comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal. E se ele ficasse ali, ele poderia comer do fruto da árvore da vida. E então ele viveria eternamente no pecado. E então no capítulo 3 de Gênesis, versículo 22 e 23, Deus explica por que o homem foi tirado, foi expulso do jardim. Então, disse o Senhor Deus, eis que agora, né, o homem é como um de nós, sabendo o mal, o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma, olha só, e viva eternamente no pecado, né? O Senhor o lançou fora do jardim do Éden. O homem perdeu aquela bênção. Agora, João, no último capítulo da Bíblia, ele torna a ver a árvore da vida, que está na Nova Jerusalém, e aonde todos terão acesso a ela. Porque agora já o pecado foi aniquilado. Jesus pagou o preço, aconteceram todas as coisas que nós estudamos neste livro, e agora João está vendo ali, na Nova Jerusalém, o rio de água viva e a árvore da vida. E ele colocou ali, nunca mais haverá maldição contra alguém na Nova Jerusalém, não é? E nela está o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Olha que
Que promessa gloriosa! Nós vamos servir ao Senhor. Quando o homem pecou, a terra, ela foi amaldiçoada. O homem não foi amaldiçoado. A terra foi. Agora ele teria que suar para tirar o seu alimento da terra. Seria difícil. Lá no jardim, era só ele estender a mão e estava tudo pronto. Agora não. A terra, ela estava amaldiçoada. Mas nesse capítulo, nesse último capítulo, está dizendo que agora a maldição não existe mais. Nunca mais haverá maldição. E veremos o trono de Deus e do Cordeiro. E mais ainda, no versículo seguinte, olha que promessa tão grande, e verão o seu rosto. Vai imaginar, irmãos, nós vermos o rosto de Jesus, desejamos tanto irmos com ele, estarmos no céu, desfrutarmos todas essas bênçãos que nos têm sido prometidas, e vamos vê-lo face a face. Que promessa gloriosa! Contemplaremos a sua face. E mais ainda, diz que na nossa testa teremos o nome do Senhor escrito na nossa testa. Lembram quando o anticristo se apareceu ali durante a grande tribulação? Ele marcou as pessoas com seu número, um número maldito, um número que quem recebia ia para a perdição eterna. Os salvos não aceitaram. Nós já tínhamos ido com o Senhor, fomos arrebatados, isso eu creio firmemente, né? Mas aqueles que aceitarem ali durante a grande tribulação, eles serão perseguidos, eles serão mortos, sofrerão horrores. Mas aqueles que não aceitaram o sinal da besta na sua testa, agora, lá na glória, eles terão o nome do Senhor escrito em sua testa. Aonde quer que vá, ali está o nome do Senhor. Que maravilha, não é? Ali também diz que não haverá mais noite e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol. Por quê? Porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todos sempre. Grifei aqui esse finalzinho, né? Porque não será como no milênio, um período marcado, 1000 anos do reinado de Cristo, onde ali houve a última purificação, né? Onde aqueles que não aceitaram o reinado de Cristo se revoltaram, mas aí foi um assunto que nós já estudamos em alguns vídeos atrás. Mas agora é para todo o sempre, a eternidade. Que a eternidade, irmãos, nós não alcançamos, a nossa mente não consegue alcançar isso, porque a nossa mente ela quer um princípio e um final de todas as coisas. Então, é mistérios de Deus. Isaías, e não só Isaías, outros profetas que tiveram visões do final dos tempos também. É muitos versículos, não tem como a gente falar em todos os versículos por causa do tempo. Mas Isaías, no capítulo 60, versículo 19, ele viu isto, que João viu e colocou, que está na palavra de Deus, lá no capítulo 22. Isaías já tinha tido essa visão também. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Então, Deus, ele não esconde as coisas dos seus, ele mostra as coisas que vão acontecer. E aí, agora ele afirma
lá no versículo 6, que aquelas palavras são verdadeiras, são fiéis. Nós sabemos que a palavra de Deus é verdadeira. Nós cremos, é por isso que nós servimos ao Senhor, porque pela misericórdia de Deus, o Senhor tem nos salvado e o Espírito Santo, ele tem feito a sua palavra viva em nossos corações, conforme a promessa de Jesus, que disse que iria para os céus, mas que enviaria o Espírito Santo e que ele nos faria lembrar de todas as coisas. E no versículo 6 disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, desde lá do início, quando as profecias foram dadas, as visões foram dadas para os profetas, né? Ele enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Lá no tempo de Isaías já dizia as coisas que em breve vão acontecer. Zacarias já disse isso. João, então, falou. Agora, quando foi escrito o Apocalipse, o que nós vamos dizer agora, então? Passado mais de 2000 anos desta promessa que foi dada para João, dizendo que em breve as coisas vão de acontecer. Irmãos, as coisas já estão acontecendo. Nós seremos arrebatados e veremos vir no céu o Filho de Deus, o nosso glorioso Jesus Cristo. Mais uma vez, as palavras do Senhor são confirmadas. No versículo 7, Jesus mesmo está falando e ele diz, eis que cedo vem, é ligeiro, está perto. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. No primeiro capítulo do Apocalipse, foi dada também esta bem-aventurança, ali no capítulo 1, versículo 3, quando diz assim, ó, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. E agora, no último capítulo, novamente o Senhor diz, bem-aventurado aquele que guarda as palavras desta profecia, uma confirmação. Nós temos que guardar, ouvir, ler e guardar em nossos corações. Então, João, ele ficou assim, abismado, maravilhado, emocionado. Ele não sabia o que fazer mais por tantas coisas que ele tinha visto e ouvido. E diz que ele se prostrou aos pés do anjo para o adorar. Acho que nós faríamos a mesma coisa, né? Que maravilha. E diz assim, ó, e eu, João, ele está confirmando, né? Sou aquele que vi e ouvi essas coisas. Não contaram para ele. Ele viu e ouviu diretamente essas coisas. E, havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mostrava para o adorar. Então o anjo disse, para, João, para, não faça isso. Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Aí ele dá uma ordem, ou ele diz, adora a Deus, somente a Deus. Nós não podemos prestar adoração a coisa alguma, somente a Deus, porque é por intermédio dele, que mandou seu Filho amado, que nós obtemos a salvação pela sua grande misericórdia e que nós voltaremos para estarmos com ele para todo o sempre. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. E aí o anjo diz, não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo.
quando eu estava estudando este versículo, me lembrei lá de Daniel. Daniel, são 12 capítulos, né? Naquele livro, os irmãos conhecem, né? Os primeiros 6 é a história, e depois de 7 a 12 são as profecias, as visões que Daniel teve. E ele viu muitas coisas que aconteceriam, tudo era futuro para ele. Tem muitas coisas que estão escritas no livro de Daniel que para nós já é passado, mas tem ainda coisas futuras, mesmo para nós. Aí imagina Daniel também vendo aquelas coisas, tendo aquelas visões, escrevendo, e não entendia as coisas que estava vendo. Aí Deus falou para ele, capítulo 12, o último livro do Daniel, o último capítulo de Daniel, no versículo 4. E diz: "E tu, Daniel, fecha", olha a diferença, irmãos, "fecha estas palavras e sela este livro." Aí, aqui no Apocalipse, João escreveu: "Não seles as palavras da profecia deste livro." Vejam a diferença? Não era lá para a época de Daniel. E diz lá em Daniel, voltando: "Fecha essas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará." Irmãos, o que tem acontecido na nossa geração, ou de 100 anos para cá, vamos dizer, nunca aconteceu nesses milhares de anos atrás. Não! O homem andou sempre a cavalo, andou de carruagem, podia ser rei, podia ser a pessoa mais importante, não tinha outro meio de transporte. O que aconteceu agora na nossa geração? Como eu digo, num estalar de dedos, o homem começou a descobrir, né? Veio o automóvel e já veio mais isso, já veio o avião, já veio o jato, o homem já foi à Lua, o homem está explorando o universo. Não tem mais limite a ciência, medicina, é tudo, irmãos. Telefone, celular, o computador, eu não sei nem dizer, é demais o que a ciência tem se multiplicado, a inteligência do homem. Pena que o homem não usa toda a sua inteligência, toda a sabedoria que Deus tem lhe dado para fazer o bem. Este mundo seria muito diferente. Mas os homens estão procurando, como disse o apóstolo Paulo, os homens são egoístas e só pensam em si mesmo. Então, Daniel foi dito, foi explicado que a ciência se multiplicaria, tu fecha o livro, sela, não é para o teu tempo, não é. Aí Daniel, no versículo 8 e 9, ele vai de novo, diz: "Mas, Senhor, eu não estou entendendo. Não estou entendendo este livro." Está ali, ó. Eu, que é Daniel, né? "Pois ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, mas qual será o fim, o final de todas essas coisas?" Aí Deus novamente fala com Daniel e disse: "Vai, Daniel, descansa, fica tranquilo, porque essas palavras estão fechadas e seladas até ao fim." Irmãos, nós não estamos no final? Estamos. Como é que nós temos certeza? Essas palavras agora estão abertas para nós. Até 100 anos atrás, nossos avós, pais, não conseguiam entender. Mas agora ela está aberta para nós. Por quê? Porque nós chegamos no tempo do fim. E eu coloquei de novo aqueles 2 versículos que estavam ali no slide
passamos, né? Aonde no capítulo 3 diz ali, bem-aventurado aquele que lê, os que ouve as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo, está dizendo, né? E no capítulo 22 que nós estamos estudando, e o versículo 7, eu coloquei novamente, aí diz, eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Vamos guardar e vamos estar preparados. Aí, de repente, João está naquele êxtase, vendo todas aquelas coisas, e ele muda de assunto. É como se, eu entendo assim, é como se ele lembrasse daqueles que não iriam participar de todas essas bênçãos. E eu vejo como João, pegando um megafone, falando em altos brados, quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, que seja santificado ainda. Aqui terminou o tempo da graça. Eu entendo assim, não há mais oportunidades, não há mais mudança. Então, quem está sujo, que se suje. Não adianta mais, não quer mais. Mas quem é justo, que se justifique. Quem é santo, que se santifique. Porque o tempo está próximo. Mas, enquanto tivermos tempo, vamos falar para aqueles que ainda não conseguem compreender essa mensagem tão gloriosa. E aí eu coloquei aqui junto o versículo 15, porque no versículo 12, 13 e 14 ele volta aquelas maravilhas contando, aí no versículo 15 parece que ele novamente lembra desses que não vão ser salvos, que não vão participar destas coisas. Aí ele diz, ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. O apóstolo Paulo explicou, porque muitas pessoas não entendem, o que é os cães? O que quer dizer isto? Não é um animal. O apóstolo Paulo, ali em Filipenses, capítulo 3, versículo 2, e há mais versículos na Bíblia que os irmãos podem procurar sobre os cães. Ele diz assim, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Circuncisão é os costumes, porque ali os judeus tinham esse costume da circuncisão e queriam que os gentios também tivessem esse costume. E hoje em dia não é a circuncisão, mas há coisas que os homens colocam que não foram colocadas por Deus. A salvação é por intermédio do sangue precioso de Jesus Cristo que ele verteu na cruz. Agora, claro que depois que nós somos salvos, nós temos que nos santificar dia a dia. Né? Então, e os feiticeiros, isso aí nós já falamos em um outro slide, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Várias vezes a palavra de Deus diz que os mentirosos não entrarão no reino de Deus. E, infelizmente, a gente vê tantas pessoas que acham que a mentira não chega a ser um pecado, mas na presença de Deus é pecado. Deus não aceita a mentira. Aí, como eu disse, nesse intervalo, né, do versículo 11 aqui e o 15, então, João tem outra visão. E ele vê esse versículo, quando diz Jesus dizendo, eis que cedo venho. Tá, olha, afirmando sem parar. Isso aí, irmão, é um despertamento para a igreja. Eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Nós já estudamos
quando as nossas obras forem julgadas, os galardões que receberemos, ou não, conforme nossas obras, né? E o Senhor mesmo diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro, o derradeiro. Não há nada que possa substituir a Jesus Cristo. Ele é único, ele sempre existiu. Ele é o início e é o fim. E que nós possamos entender isto. E com a nossa vida, outras pessoas possam entender esse chamamento. Aí, coisa mais linda que João vê e escreveu, e está aqui no nosso versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, como eu falei, né? No sangue que Jesus derramou por nós, para que tenham direito à árvore da vida. Já falamos. E agora, e possam entrar na cidade pelas portas. Olha que coisa maravilhosa, essa multidão entrando. É uma multidão incontável. E eu vou estar lá no meio, tu vai estar lá no meio. Nós vamos estar no meio dessa multidão, entrando pelas portas da Nova Jerusalém. Aleluia! Meu Deus! É muita coisa, é muita promessa, é muita bênção para nós. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. E o Senhor, ele é a brilhante estrela da manhã. No versículo 16 diz: eu, Jesus, mesmo, ali está escrito, pode pegar a Bíblia, vai estar. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Falar com os irmãos, falar na igreja, despertar a igreja, sacudir a igreja para que entendam essas coisas. E Jesus continua: eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O eu sou. Meu Deus, tem tantos versículos, irmãos, eu li tantos versículos, não tem como a gente colocar tudo aqui. Eu sou o pão da vida, né? Tantas coisas. Eu coloquei aquele que eu acho mais, não é o mais importante, mas é importantíssimo, onde diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, disse Jesus, a não ser por mim. Não tem aquela coisa de que todos os caminhos levam a Deus. Até levo. Mas só que daí vai levar na presença de Deus para justiça, para julgamento e para perdição eterna daqueles que não entraram pelo caminho verdadeiro, que é Jesus Cristo. No primeiro capítulo do Apocalipse, versículo 8, diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que era e que há de vir, eu sou o Todo-Poderoso. No capítulo 2, versículo 8, quando é escrito para a igreja ali de Esmirna, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. E aí são infindáveis os versículos que nos falam sobre isto. Aí Jesus agora se apresenta aqui, o João está vendo coisa maravilhosa, como a fonte de água viva. O Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, olha o convite: venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Ninguém pode cobrar pela salvação. Ninguém pode cobrar pela palavra de Deus, porque esta salvação foi nos dada de graça. Jesus pagou o preço por cada um de nós. Cada um. Agora é só dizer: vem. Vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. Ou seja, eu não, a igreja diz assim: eu não aguento mais, Senhor. A minha alma tem saudades de ti. E a nossa alma, irmão,
tem saudade dos céus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Quem ouve, diga: vem, Senhor Jesus. Aí diz: quem tem sede, venha e tome de graça da água da vida. Olha que convite maravilhoso. Nunca alguém poderá ter um convite melhor do que este. No versículo 18 e 19 está assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. E agora há uma advertência para aqueles que ouvem a palavra, esta palavra que nós estamos falando, ou que leem na Bíblia esta palavra que está escrita. Qual é a advertência? Diz assim, ó: se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Não tem nada que acrescentar, mas tem mais uma advertência. E se alguém tirar, então não pode colocar e nem tirar palavra alguma deste livro, desta profecia. Se alguém tirar, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então, às vezes, alguém quer acrescentar mais isto ou mais aquilo para ser salvo, para não sei o que tem. Não. Nada. É o que está escrito na palavra de Deus. Ali é o sim, sim, não e não. E o que passar disso, que diz que não vem de Deus. E achei interessante nessa gravura que eu peguei na internet, que diz assim, ó: o mundo pode não cumprir a Bíblia, mas a Bíblia se cumpre no mundo, querendo ou não querendo. O mundo pode não acreditar que Jesus vem, mas que Jesus vem, ele vem mesmo, e o mundo vai saber disto. Tomara que não seja tarde demais, que muitos possam aceitar a Jesus agora. E o final do Apocalipse, né? Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. É Jesus mostrando, ele está vindo, é cedo, é agora, eu estou chegando. Aí a gente responde: vem, Senhor Jesus, vem, que nós estamos esperando. Aqui é o último aviso, a última advertência: certamente cedo venho. É a última promessa, é a última oração contida na Bíblia. Ora, vem, Senhor Jesus, vem, estamos te esperando. É a confirmação da sua vinda. Glória, né? Que glória! E quando a gente estuda este livro, nosso pensamento às vezes quer ir mais longe, quer alcançar mais coisas. Mas como é que vai ser lá no céu? Mas como é que vai ser? Mas como é que vai ser? E eu fiquei pesquisando muitas coisas, confesso para os irmãos. Mas depois eu lendo um estudo bíblico desse reverendo Eufânio Olasco Rodrigues, eu achei muito interessante. Lá em Deuteronômio 29, está escrito assim: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Ou seja, tem coisas que não são reveladas para nós, muitas coisas, porque o que está escrito, nós já não conseguimos, vamos dizer assim, captar tudo dentro da nossa mente. Imagina tudo que nós teremos ali, não é mesmo? Então, as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus. E as reveladas, aquilo que o Senhor quis revelar, aquilo que o Senhor achou importante revelar, estão na palavra de Deus. 1 Coríntios, o apóstolo Paulo escreveu ali para os irmãos, capítulo 13 e versículo 12, diz: porque agora
nós vemos como um espelho, em enigma, e é verdade, não é? Mas então, lá, nós veremos face a face. Aleluia! Agora, nós conhecemos em parte, mas lá, nós vamos conhecer como também nós somos conhecidos. Tudo será revelado para nós. Lá não haverá mais segredo nenhum, vamos dizer, né? E Paulo também, escrevendo no capítulo 2, versículo 9, ali para os Coríntios, ele disse: as coisas que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. É muito lindo, irmão. Olha o que esse reverendo escreveu. Tudo o que foi revelado é o suficiente para a nossa edificação. Não faltou nada, nada, para nós crermos e estarmos na presença do Senhor. O que não for revelado a nós nesta vida terrena, será revelado na vida eterna, quando chegarmos no céu. Pronto, simples, não é mesmo? Glória a Deus. Bem, irmãos, antes de fecharmos esses nossos estudos sobre o livro de Apocalipse. Não fechou, apenas eu terminei os vídeos, porque isso aqui é um assunto que não acaba nunca. Procurem, irmãos, procurem estudar, lerem, verem sobre isso. Eu quero contar para os irmãos como é que eu fui chamada, eu e meu esposo, para pregarmos sobre o Apocalipse. Nós sempre amamos este livro, desde adolescente. Eu e meu marido, que nós não nos conhecíamos, mas ele também amava o livro de Apocalipse. Em maio de 1996, há 25 anos atrás, nós fomos a Israel. Eu tinha muito desejo de conhecer Israel para entender melhor as passagens bíblicas e tudo mais. E nós fomos com um grupo de 13, 14 irmãos. Quando nós estávamos voando, o avião acima das nuvens, e eu sentada na janelinha ali, olhando, e eu comecei a ficar maravilhada, porque nós estávamos acima das nuvens, não enxergávamos nada mais lá na Terra, aqui na Terra, mas eu olhava para cima e tinha tanto céu, tantas coisas ainda acima de mim. E eu comecei a glorificar ao Senhor, a adorar ao Senhor. Eu comecei a falar com o Senhor. E, de repente, o Senhor me tomou em espírito e me tirou em espírito ali de dentro do avião. Não foi sonho, porque eu ouvia as coisas que aconteciam ao meu redor, mas meu espírito não estava ali. E o Senhor me levou aos céus. Irmãos, eu procurei muitas gravuras para poder exemplificar a visão que eu tive, mas não existe nada que eu pudesse mostrar. Então, deixei só assim. E o Senhor me levou aos céus. Quando eu cheguei aos céus, eu me vi assim num bosque, uma coisa assim muito linda, muitas árvores, um verde lindíssimo e um rio no meio daquelas árvores. E eu vi pessoas que caminhavam com longas vestes que essas pessoas estavam, e elas tinham um livrinho nas mãos, e eu olhei, elas parece que elas liam alguma coisa, e elas levantavam os olhos, elas meditavam naquilo e caminhavam muito devagar ali. Mas ninguém me disse nada o que era, só vi aquilo. Então, o Senhor me trouxe para a terra. E aqui na terra, eu fui colocada numa grande avenida, larga, muitas pessoas, que nem assim a gente vê na época de Natal,
Natal, aquelas pessoas correndo e andando para um lado e para outro e fazendo compras. E eram muitas lojas, vitrines, aquelas luzes de neon, aquilo chamativo, e aquelas pessoas andando para um lado e para outro, e para um lado e para outro. E eu fui caminhando naquela rua e, de repente, eu parei bem numa esquina e olhei assim para a minha direita e tinha uma ladeira muito íngreme. E algumas pessoas com muita dificuldade estavam subindo aquela rua. E naquela ladeira tinha grandes pedras que impediam as pessoas de poder subir direito. Tinha carrinhos de venda e também tinha muito lixo. E as pessoas tinham que desviar de uma coisa, tinham que desviar de outra para poder ir subindo. Então, de repente, eu vi a irmã, a missionária Marlene Alves, que estava viajando conosco, e o irmão Sérgio Lax, que ele é descendente de judeu, eles são aqui de Porto Alegre também, estavam fazendo essa viagem. Nós estávamos fazendo juntos. E a irmã Marlene, eu vi que ela veio correndo e entrou naquela ruela, naquela subida ali, correndo. E o irmão Sérgio veio atrás dela e gritava: espera, irmã Marlene, a irmã não vai conseguir subir. E ela gritou de volta: eu não posso esperar, eu tenho que ajudar essas pessoas a subirem. E eu saí dali. E novamente me vi lá no céu. E agora eu estava num grande calçadão branco, toda a calçada branca, e tinha prédios de um lado e de outro daquele calçadão, e tinha um prédio também lá no fundo. Todos os prédios eram brancos. E lá atrás tinha uma grande porta fechada. E da onde eu estava até aquela porta tinha 3 enormes chafarizes. Só que não saía água. Em cima deles tinha tipo um triângulo assim, de pedra, uma pedra preciosa, um brilhante, eu não sei o que era aquilo ali, mas era uma pedra enorme. Só vi isso. E voltei para o avião. E quando eu voltei a mim no avião, eu comecei a chorar. Chorava. Assim, eu não podia falar. E meu esposo perguntava: o que foi? O que foi? Eu não conseguia falar. A única coisa que eu consegui dizer chorando foi aleluia, aleluia. Então, ele depois contou que ele pensou: se ela está dizendo aleluia, é porque não deve ser coisa ruim, é coisa boa. Aí eu contei, quando eu consegui falar, contei para ele desta visão. Contei para os irmãos também, quando nós chegamos lá no Egito, aí à noite, no nosso quarto, todos se reuniram e eu contei essa visão, mas eu não sabia o que era. E ali começou a nossa viagem, foram 14 dias. No Egito, vimos muitas coisas, no Monte Sinai. Se eu tivesse tempo, irmão, se eu fosse contar para vocês todo o detalhe dessa viagem, assim, só ele daria 1 hora eu contando, mas o que é importante hoje aqui é a visão. Então, Monte Sinai, o Mar da Galileia, tudo aquilo. E eu sempre orava, dizia: Senhor, me mostra o que tu quiseste falar comigo com essa visão. E os dias foram passando e chegou o último dia que nós estaríamos ali em Israel. Então, nós fomos levados pelo pastor Paulo ao Monte Calvário. Ao Monte Calvário, para onde seria servida uma ceia. Quando chegamos ali, nesse monte onde está o sepulcro de Jesus,
E lá está escrito, ele não está aqui porque ressuscitou, uma verdadeira glória. Então foi servido ali a Santa Ceia para nós. Era como se nós estivéssemos assim rodeados de anjos. A glória de Deus foi tão grande ali, irmãos. E depois que terminou a ceia, o pastor Paulo nos levou para um centro bíblico dirigido pelo pastor Shilomo, lá em Israel. Almoçamos e logo após o almoço fomos para uma sala onde o pastor Larso daria mais explicações sobre Israel, sobre Jerusalém. No que ele começou a falar, novamente, o Senhor me tirou dali. E eu vi a mesma visão, com os mesmos detalhes, sem nada mais ser acrescentado. E eu me vi no céu. Só que agora tinha uma diferença. Jesus estava comigo. Eu não vi o rosto de Jesus, mas eu sabia que ele estava comigo. E eu me vi ali naquele bosque muito grande, com aquelas árvores, aquele rio, as pessoas caminhando calmamente. E eu perguntei, o que é aqui, Senhor? E ele me disse, aqui é o rio da vida, a árvore da vida. E eu perguntei, por que essas pessoas caminham tão calmamente aqui? E o Senhor me disse, é que elas não têm com o que se preocupar. Aqui tudo já está feito para elas. Então, me vi aqui na terra e o Senhor ao meu lado, naquela grande rua, naquele grande movimento, as pessoas caminhando e correndo para um lado e outro, e com sacolas e comprando aquelas luzes de neon. E eu perguntei para o Senhor e disse, Senhor, por que essas pessoas correm tanto, estão tão apressadas? E o Senhor me respondeu, essas pessoas, elas estão correndo para a perdição. Não querem ouvir, elas estão correndo para a perdição. E nós fomos andando e chegamos naquela esquina daquela ladeira. E eu perguntei, Senhor, e aqui o que é? Essas pessoas, tão poucas pessoas que estão subindo. E ele disse, essas pessoas com tanta dificuldade, é porque há empecilhos para ela. Essas pedras são empecilhos que os meus servos colocam, e muitos não conseguem me entender para chegar até a minha presença. Essas vendas, esses carrinhos de venda, são aqueles obreiros que estão vendendo a minha palavra, estão negociando com a minha palavra. E esses lixos é o lixo que há dentro da minha igreja, onde está impedindo muitas pessoas de chegarem à minha presença. Que coisa incrível, irmão. E é verdade, quanto lixo às vezes a gente vê, quantos pecados ocultos dentro da casa do Senhor, quantas pessoas vendendo a palavra do Senhor, quantas pedras, empecilhos que os homens inventam, que para ser salvo tem que ser isso, aquilo outro, sendo que para ser salvo, diz assim, como farei para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É só crer. Que o Senhor tenha misericórdia, né? Então, novamente, eu me vi lá no céu e o Senhor ao meu lado, sempre estava ao meu lado. Isso é o mais emocionante. É sentir a presença de Deus ao nosso lado. E eu me vi naquele calçadão branco, com aqueles prédios brancos de um lado e de outro, aqueles chafariz, e eu perguntei, Senhor, o que é esses chafarizes aqui? Aí ele disse, aqui está sendo representado o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí eu perguntei, mas Senhor, por que aquela grande porta está fechada? E o Senhor me disse, a
porta está fechada, porque todos que venceram já passaram pela porta. Glórias a Deus. E eu acordei, ou me vi de volta o meu espírito. Não acordei, porque foi uma coisa tão incrível, irmão. Eu sentia os movimentos. Eu chegava até a ouvir o som de vozes ao meu redor, mas o meu espírito não estava ali. E eu me vi novamente ali. Bem na hora que o pastor Lárcio estava terminando a sua palestra. Então, o Senhor me tomou em profecia, de uma maneira tão grande, tão grande, tão grande. E ele falou assim: meus filhos, não foste vós que escolhestes a vir a este lugar, mas fui eu que vos escolhi. E escolhi a cada um como alguém que procura uma agulha num palheiro. E escolhi um por um para vir nesta terra. E a partir de hoje, alguns que aqui estão nunca mais serão o mesmo. E eu digo para os irmãos, eu e meu esposo tivemos a nossa vida transformada, completamente depois desta viagem. E depois foi falado também que o Senhor estava nos chamando para onde nós andássemos, falássemos que a sua vinda estava próxima. Falássemos da volta de Jesus. E esses 25 anos, irmãos, nós temos falado. Pregamos sobre muitos assuntos, conforme o local que nos convidam, dão um assunto, a gente prepara, o Senhor tem nos dado, tem sido misericordioso para nós, tem nos dado a palavra, mas a nossa ênfase sempre é o Apocalipse, é a volta de Jesus, é para a igreja. Lá foi falado para nós que nós estávamos sendo chamados para falar para a igreja, para despertar a igreja. Glória a Deus. E eu louvo o Senhor por isto. Somos tão fracos, tão falhos. Temos idade agora já, né? Mas o Senhor tem nos usado. Louvado e santo seja o nome do Senhor. E o último versículo da nossa Bíblia, dessa maravilha de Apocalipse, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Aqui a bibliografia, as gravuras e o nosso hino, 625. Vamos ver como é que eu vou estar para cantar, né? Tenho lido da linda cidade, situada no reino de Deus, a muralha de jaspe lucente e juncada de áureos troféus, bem no meio da praça e sorriu da vida e vigor eternal, mas metade da glória celeste jamais se mostrou ao mortal, jamais se cantou ao mortal, jamais se cantou ao mortal, metade da glória celeste jamais se cantou ao mortal,
jamais se contou ao mortal, jamais se contou ao mortal, metade da glória celeste, jamais se contou ao mortal. Só uma partezinha da glória que foi contada. Tudo nós veremos quando chegarmos lá no céu. Em nome de Jesus, Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude e nos prepare para estarmos prontinhos para subirmos com Ele. Em nome de Jesus Cristo. Amém.